Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 6. Leremos dos versículos 1 até o versículo de número 10. Gálatas 6, 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor na carta escrita por Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 1 a 10. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Oremos mais uma vez. Pai, agora nós queremos entregar em tuas mãos esse tempo. A tua palavra já foi lida e que poderosamente ela fale aos nossos corações. Dirige-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que bênção! Hoje nós encerraremos a nossa série de mensagens na carta aos Gálatas. Hoje é o 7º domingo pregando na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Eu não sei quantos aqui se recordam, mas só no Novo Testamento nós já pregamos o Evangelho de Lucas e João inteiros, versículo por versículo. Nós já pregamos a carta aos Romanos e a primeira aos Coríntios, versículo por versículo. Já pregamos Efésios, Filipenses, versículo por versículo. Já pregamos também a segunda de Pedro, versículo por versículo. E agora estamos concluindo Gálatas, isso sem contar o Apocalipse, que já foi estudado por mais de 2 vezes, versículo por versículo. É uma bênção quando a gente acaba se dispondo para pregar a Bíblia na sua inteireza. E alguns irmãos, principalmente nas reuniões de segunda, estavam dizendo: que bênção, pastor. E eu falei: quando nós pregamos um livro inteiro, não adianta queremos arrumar subterfúgios, e às vezes os irmãos estarem aí achando: o pastor pregou uma mensagem encomendada porque ele ficou sabendo de alguma coisa. Não, estamos pregando a continuidade do relato bíblico. E hoje nós encerraremos a carta aos Gálatas, mas nós voltaremos no mês de junho, para a gente pregar uma série inteira sobre o fruto do Espírito. Eu falei para vocês, a gente passou rapidinho, só vimos ali o fruto do Espírito, as 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito. Mas eu falei, a gente tem que gastar tempo vendo cada uma dessas virtudes: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a fé. E nós voltaremos no mês de junho. Por que junho, pastor? Porque maio é mês da família. E as mensagens serão todas elas voltadas para a família.
Foi tremendo sabermos que nessa carta Paulo nos exortou acerca do evangelho da graça de Deus. E nós vimos no primeiro domingo que o evangelho da graça de Deus, que não muda, ele transforma o ser humano. No segundo domingo, nós vimos que esse evangelho da graça de Deus, não somente ele transforma, mas ele também o quê? Liberta o homem. No terceiro domingo, vimos que esse evangelho da graça de Deus, que não muda e que com compaixão, o evangelho da graça de Deus nos responsabiliza, irmãos, a olharmos para o nosso irmão com compaixão. Nós terminamos o capítulo 5, e se você está com a Bíblia aberta, dá uma olhadinha nos versículos 24 e 25 do capítulo 5. Nós terminamos o capítulo 5 com as seguintes palavras de Paulo: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ah, meu amado, mais uma vez eu reforço: você não pode mais alegar desconhecimento. Paulo está aqui dizendo: você foi alertado de que pode sim andar pela carne. No entanto, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você que um dia já teve acesso a esse evangelho da graça de Deus, que não muda, que transforma e liberta, precisa hoje ser libertado dos seus desejos carnais. E a responsabilidade que é jogada sobre nós é que, se vivemos em espírito, e se essa foi a escolha que você fez, de viver em espírito, ande também em espírito. Nós somos encorajados pela palavra de Deus a andarmos em espírito. Crente que foi transformado, crente que foi libertado pelo evangelho da graça, crente que escolheu andar em espírito, tem a responsabilidade de olhar para o irmão e olhar para o seu irmão com compaixão. Para isso, ao se deparar com um tropeço, espera aí, eu quero reforçar e quero botar aspas no tropeço, porque isso é o que eu tenho deixado claro para vocês todos os domingos. Quando nós, cristãos, que decidimos andar pelo Espírito, nos deparamos com o tropeço do irmão em Cristo, há a responsabilidade de reconduzirmos o nosso irmão ao caminho certo. Tropeço. O irmão tropeçou. Eu não estou falando do irmão contumaz. Eu não estou falando do irmão que deliberadamente vive uma vida em pecado. A gente está falando do tropeço. Você que é espiritual, ao ver o irmão tropeçar, nós temos a responsabilidade de reconduzir o irmão ao caminho certo. Como? Primeiro, encaminhando o irmão que falhou com mansidão. Mais uma vez, encaminhando o irmão que falhou com mansidão. Olha o que diz o versículo 1. Irmãos, capítulo 6. Se algum homem chegar a ser o quê? Surpreendido em alguma ofensa. Vós que sois espirituais, quantos aqui decidiram que vão andar pelo Espírito? Diga amém, amém. Você está decidindo. Você que é espiritual, encaminhai o tal com espírito de rancor, com espírito de ódio, com espírito de censura, é isso? Com espírito de mansidão. Sabe por quê? Porque você precisa olhar para ti mesmo, para que não sejas também o quê? Tentado. Ah, meus amados, esse texto, mais uma vez eu reforço, não trata de pretensos irmãos que querem andar deliberadamente e de forma contumaz no pecado. Mas veja que o irmão, no versículo 1, Paulo diz, ele foi surpreendido.
A gente é surpreendido às vezes com uma pedra. A gente é surpreendido às vezes com um buraco que a gente não viu. E o surpreendido nos faz aqui atentar para o fato que indica uma queda, um tropeço, não algo deliberado, não algo planejado. Lembre-se que pecado para o crente tem que ser um acidente de percurso. O pecado não pode ser para o cristão um modo de vida. O pecado não pode ser para o cristão algo anelado, buscado, vivido, desejado. Eu não vou dizer que o pecado não seja algo bom, atraente, mas eu estou dizendo que ele não pode te dominar. E o que Paulo está falando são daqueles que são surpreendidos, um tropeço, uma queda. Muitos irmãos têm pedras na mão e à disposição de simplesmente censurar, maldizer, espalhar, cancelar, excluir. Mas Deus espera dos espirituais. Tem espiritual aqui? Tem gente aqui que conheceu o evangelho da graça de Deus e que decidiu viver em espírito? Tem aqui ou não? Então a Bíblia está dizendo que nós temos, como espirituais, que reconduzir o irmão à comunhão. Fazer o irmão se atentar para o erro que ele cometeu. Exortarmos e com mansidão. Porque ser manso não é fruto da carne. Ser manso é fruto do Espírito. Mansidão é fruto e consequência dos que são espirituais. Olha o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 15 a 17. Palavras de Jesus. Mateus 18, 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, o que eu devo fazer? Palavras de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Uau! Primeiro é entre ti e ele só. Ninguém precisa saber. Você não precisa sair publicando isso na tua rede social, botando nos teus stories. Se o teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste a quem? Ao teu irmão. A gente precisa aprender a como lidar com as situações do dia a dia. Não é sair tocando trombeta, publicando nos quatro cantos, se abrindo com os outros. Se o irmão pecou entre ti e ele, vai entre ti e ele só. 16. Mas e se o irmão não quiser te ouvir? Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Para quê? Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Vamos lá, meu amado, comigo? Eu tentei resolver, mas ele não quer saber. Então vamos lá comigo, me ajuda. Quem sabe nós 4 aqui podemos reconduzi-lo ao caminho da verdade. E aí nós vamos com mais alguns irmãos espirituais, hein? Não carnais. Porque a hora que você saiu do entre ti e ele, e você já envolveu outras pessoas, se não forem pessoas espirituais, amanhã somente a torcida do Corinthians precisa saber, porque aí já o mundo inteiro vai saber. Aí o que acontece? Se não as escutar, 17, dize-o à igreja. A gente tem um terceiro passo de trazer o problema para a igreja, não num culto de domingo, mas numa assembleia, numa reunião particular entre a membresia da igreja. Agora, se mesmo assim também não escutar a igreja, aí considere-o como um gentil e publicano, ou seja, esse irmão é tão contumaz, é tão rebelde, que ele não quer fazer parte da nossa irmandade. Ele se recusa a querer andar e caminhar conosco. Então deixe-o. Vamos fazer o quê? Tentamos, fui sozinho, levei mais gente,
trouxemos o caso à igreja, mas ele se mantém rebelde. Acabou, irmãos. Aí tem gente que fala, o irmão coitadinho. Coitadinho, ele é rebelde, a Bíblia está dizendo, ele não quer ouvir. Ele não quer ser exortado. Chega um momento em que ele tem que ir para ele sentir, aí sim, a mão do Senhor sobre ele, o reconduzindo de volta. Lembra do filho pródigo? O que o pai fez para impedir o filho pródigo de sair de casa? Nada. Se o filho quer ir, ele quer ir. Agora o pai sabia que ele voltaria, porque era filho. E quando é filho, volta, amém ou não? Quando é filho, volta. Amados, não se esqueça de que com a mesma medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. É por isso que a Bíblia diz, surpreendeu o irmão, vai entre ti e ele. Ninguém precisa saber. Você não precisa compartilhar com ninguém, você não precisa sair publicando, vai lá, ganha o irmão, reconduza-o para a verdade, reconduza-o para o caminho. E tenha cuidado, porque nós podemos ser tentados exatamente naquilo que a gente condena. Quando a gente se levanta para apontar o dedo, sem mansidão, a gente pode cair nesse mesmo erro que nós tanto estamos condenando. 1 de Paulo aos Coríntios 10, 12, sabe o que diz? 1 de Paulo aos Coríntios 10, 12, aquele, pois, que cuida estar em pé. Quem está de pé aqui? Amém? Está de pé? Não tropeçou? Se você está de pé, amém, louvado seja Deus porque você está de pé, mas a Bíblia diz, aquele pois que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Toma muito cuidado. O Senhor espera sim de ti e de mim uma responsabilidade. O Evangelho da Graça nos responsabiliza a olharmos para o nosso irmão com compaixão. E o primeiro aspecto da compaixão é com mansidão. Não é com pedras na mão, mas é com mansidão. Exorta, ganha o teu irmão para Cristo. Seja manso. Vá em particular. Se tem que resolver, resolva em particular. Não envolva mais ninguém em particular. Se não te envolveu, se não te ouviu, perdão, envolva outras pessoas espirituais que possam ajudar. Se não resolveu, traz para a igreja. Traz para o pastor. Traz para a liderança. Traz para os diáconos. Aí nós vamos tratar do caso. Se não deu ouvido, aí, meus irmãos, é porque quer ser rebelde. É porque quer viver simplesmente seguindo a sua carne. Mas mansidão é o que o Senhor espera de ti e de mim. Mas em segundo lugar também, essa compaixão é com mansidão, mas também com amor. Amor. O Senhor nos responsabiliza, o Evangelho da Graça de Deus nos responsabiliza a nós olharmos para o tropeço do nosso irmão com compaixão. Primeiro, tratando com mansidão, mas em segundo, tratando com amor. Olha o que diz no capítulo 6 de Gálatas, nos versículos 2 a 5. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Leve a carga uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei de Cristo é essa? Paulo já havia falado sobre a lei de Cristo no capítulo anterior. Olha o que diz em Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Cristo, a lei pautada no amor. E o amor me diz, eu preciso levar essa carga do meu irmão. Talvez seja a carga da culpa, talvez seja a carga da vergonha,
Talvez seja a carga da tristeza. Talvez seja a carga da mágoa. E eu preciso estar disposto a ajudar o meu irmão a levar essa carga. Não se esqueça de que o fruto do Espírito é o amor. Por isso que só pode reconduzir o irmão ferido que tropeçou, só pode reconduzi-lo com responsabilidade aquele que estiver disposto a olhar para o irmão com compaixão. E a compaixão envolve a mansidão, mas também envolve o amor. Quando eu amo o meu irmão, eu estou disposto a ajudá-lo a levar a sua carga e não jogar sobre ele uma carga maior do que já está levando, que é a carga do seu erro e da sua culpa. Uma das formas mais cômodas que nós, seres humanos, temos de querermos nos sobressair aos outros é não nós trabalharmos em prol de sermos melhores, mas basta com que eu rebaixe o outro para que eu não precise fazer nada. Eu mostre o quanto o outro é pior do que eu permaneço no mesmo lugar e digo, está vendo, eu sou melhor do que ele. Só que eu digo que eu sou melhor apontando os erros do outro. E não é isso que o Senhor quer. É por isso que os próximos versículos 3, 4 e 5 do capítulo 6, nos advertem sobre isso. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quando você olha para o erro do irmão e diz, está vendo, olha o que ele fez. Eu não, eu sou melhor. E você tenta se justificar. Lembra do fariseu e do publicano? Lembra? Os dois foram para o templo, no mesmo horário para orar. O fariseu estava olhando o publicano, e o publicano ali, de cabeça baixa, cabisbaixo. O fariseu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, porque eu sei que o Senhor me conhece. O quão bom eu não sou como aquele publicano, eu não peco como ele, olha lá a cara dele, arrasado, cabisbaixo, eu sou o cara. E a Bíblia diz que o coitado do publicano nem sequer levantava os olhos para os céus, esmurrava o peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. A Bíblia diz que o publicano voltou justificado e o fariseu repreendido. Se você pensa que você é alguma coisa porque não cometeu o que o outro cometeu e acha que isso é o que te justificará, a palavra está dizendo, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra. Não olha para o defeito do irmão para querer se justificar, mas olha para a tua própria obra. Faça você para o Senhor, sem pensar em ter nada em troca. E não fique se medindo e se comparando com os outros, para querer levar uma vida medíocre. Olha lá, se ele está lá embaixo, eu só preciso subir um degrauzinho para ser melhor do que ele. Não, nós não estamos fazendo para os homens. Nós estamos fazendo para Deus, amém ou não? Por isso que cada qual levará a sua própria carga. É o teu fardo que você tem que estar de olho, e não no fardo e na carga do outro. Ajude o outro a levar a carga dele, mas o Senhor vai te julgar, é pela tua carga, e não pela carga do outro. Porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. Não se glorie no erro do irmão, mas olhe para si e para a sua própria carga. O Evangelho da Graça hoje, no primeiro ponto, nos responsabiliza a olharmos para o nosso irmão com compaixão. E olhar para o irmão com compaixão envolve encaminhar o irmão que tropeçou e que foi surpreendido, reconduzi-lo ao caminho certo, com mansidão, mas não somente com mansidão, também com amor. Segundo e último ponto, o Evangelho da Graça nos responsabiliza a olharmos para o nosso irmão, não somente com compaixão, mas olharmos para o nosso irmão com generosidade.
generosidade. Veja o que diz os versículos 6 a 10 de Gálatas 6, que nós já lemos. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E eu só faço um intervalo e uma pergunta dizendo, você está semeando onde? Na carne ou no Espírito? Porque tudo que a gente semeia, a gente vai colher. 9, não nos cansemos de fazer bem. Vou repetir de novo. Não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, e louvado seja Deus que ainda temos tempo, e você ainda tem tempo de reconsiderar a sua vida, você ainda tem tempo de mudar os seus rumos, você ainda tem tempo de deixar-se ser transformado por essa palavra. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, façamos bem a todos, não ouvi, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Há um princípio, meus amados irmãos, que rege o cristianismo, que rege a vida do cristão. É um princípio do qual nós não podemos fugir, que se chama o princípio da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Plantou laranja, colhe laranja. Plantou açaí, colhe açaí. Plantou siriguela, colhe siriguela. Plantou umbu, colhe umbu. Plantou cupuaçu, colhe cupuaçu. Plantou buriti, colhe buriti. E o povo falando, não tem outras frutas não, pastor? Que eu estou me lembrando das minhas viagens pelo norte do país. Picolé de buriti. Aquele mousse de cupuaçu. E o que dizer, um açaí na tigela, um patuá. Uau! Mas vamos voltar aqui, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então saiba que quando você planta indiferença, o que é que você vai colher? Indiferença. Quando você planta avareza, sabe o que você vai colher? Avareza. Quando você planta generosidade, sabe o que você vai colher? Generosidade. E ela te abraçará. Você será envolvido pela generosidade. Por isso, irmãos, eu não tive como fugir. E eu digo para vocês, eu me sinto constrangido hoje, mas é o que a palavra está dizendo. E eu não posso pular o versículo. Quando eu disse que o Evangelho da Graça nos responsabiliza a olharmos para o nosso irmão, primeiro com compaixão, e a compaixão é encaminhando o meu irmão com mansidão e amor. No segundo ponto, eu estou vendo que o Evangelho da Graça nos responsabiliza a olharmos para o nosso irmão com generosidade. E, mais uma vez, constrangido, eu tenho que lhes dizer o que está escrito no versículo 6. O que está escrito no versículo 6, o que é instruído na palavra. Reparta de todos os seus bens, da sua bondade, da sua generosidade, com aquele que o instrui. Trate seus líderes com generosidade. Trate aqueles que se levantam para instruí-los com generosidade. E se vocês têm sido instruídos nessa igreja, trate aqueles que os instruem com generosidade. É o que Paulo está dizendo. Eu quero dizer que, como servo de Deus servindo nessa igreja, eu só posso dizer a essa igreja, muito obrigado pela generosidade com que vocês têm servido
esse servo que os instrui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque isso é responsabilidade bíblica. A tratar os seus líderes, aqueles que os instruem, seja um professor de escola bíblica dominical, está sendo bem instruído, o professor está se preparando para lhe instruir. Está sendo instruído num projeto, os professores estão se desgastando para lhe instruir. Tem sido instruído num culto infantil, como seus filhos estão sendo agora cuidados. Trate cada um daqueles professores que dão do seu tempo, que dão dos seus talentos, que estão agora com os seus filhos, enquanto vocês estão aqui, belos, folgados, podendo receber o alimento da palavra de Deus. Trate-os com generosidade. É responsabilidade que a Bíblia nos dá, não é uma opção. Trate com respeito, trate com atenção, trate com preocupação, mas acima de tudo, como esse que vos instrui, eu dependo e eu peço para vocês, nunca deixem de orar pelo seu pastor. Eu careço das suas orações. Trate com respeito. A gente se entristece, irmãos, quando, como maridos ou esposas traídas, a gente é o último a saber das coisas. Isso nos deixa tristes. Isso é uma prova que às vezes vocês não estão valorizando aqueles que estão diante de vocês, gastando tempo para instruí-los. Segundo livro de Reis 4, 9 e 10. É constrangido, irmãos, é com constrangimento que eu não posso fugir do que a Bíblia está dizendo. E eu tinha que fazer aqui esse alerta para vocês. Mas não me coloco como o único aqui. Respeite todos aqueles que estão exercendo um cargo de liderança sobre vocês. Tenham um respeito pelos diáconos que servem nessa igreja. Tenham um respeito sobre aqueles que ocupam, quer queiram ou não, um cargo administrativo nessa igreja. Respeitem os líderes de departamentos dessa igreja. Respeitem os professores de escola bíblica dominical. Valorizem, sejam generosos. A Bíblia diz: reparta do que você tem com eles. E espero que você tenha amor para repartir com eles. Porque enquanto nós temos tempo, a Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? O bem. Segundo o livro de Reis 4, 9 e 10 diz o seguinte: e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Ô mulher abençoada que chega para o marido e diz: esse profeta Eliseu que passa por aqui é um santo homem de Deus, como as palavras dele nos têm abençoado. Marido, vamos fazer um quartinho aqui. A gente não quer que ele vá procurar um hotel, uma pousada. A gente não quer que ele fique preocupado sem ter onde pousar, mas que nesse quarto ele tenha uma cama, uma mesa, um candeeiro, que ele possa ficar aqui com a gente para a gente ser abençoado. Oh, irmãos, quantas vezes o missionário está de passagem por aqui, a gente tem que fazer um sacrifício, às vezes danado, como dizia o falecido pastor Josué, para a gente arrumar alguém para abrigar, para acolher um missionário. Oh, meus amados irmãos, se vocês têm sido abençoados, que essa visão da sunamita seja uma visão que cubra as nossas vidas de generosidade, seja mais generoso, porque a palavra de Deus nos responsabiliza para nós olharmos para aqueles que nos instruem com generosidade. Você tem repartido de suas bênçãos com os servos de Deus? A gente sempre tem pregado aqui para vocês: abençoados para abençoar. Mas só seremos abençoados por
abençoar. E louvo a Deus pela existência dessa igreja, que tem essa visão de abençoar vidas. Essa semana nós compartilhamos no grupo da diretoria uma necessidade da irmã Cecília Messias. A irmã Cecília Messias é irmã do pastor Rui. Não sei quantos acompanharam a situação do Acre, a situação de Rio Branco, com as intensas chuvas, com o elevar do rio, do nível, casas que foram destruídas, e a irmã Cecília teve a sua casa totalmente destruída, todos os seus bens se foram. Compartilhei com essa igreja que generosamente enviou uma oferta para a irmã Cecília. Mas como se não bastasse, alguns dos irmãos depois me procuram também. Posso fazer mais alguma coisa? Faça, reparta dos seus bens com aqueles que abençoam vidas. Seja mais generoso, irmão. Porque quem planta avareza, colherá da avareza. Mas não somente eu tenho uma responsabilidade de olhar para o meu irmão com generosidade, e eu disse, em primeiro lugar, tratando os nossos líderes com generosidade, mas tratando não somente os líderes, mas também todas as pessoas, mas entre todas as pessoas, uma evidência maior, os nossos irmãos em Cristo. Amém ou não? Os domésticos da fé. O versículo 10 do capítulo 6 de Gálatas diz: então, enquanto temos tempo, fazemos bem a todos sem exceção, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Sabe quem são os domésticos da fé? Os nossos irmãos em Cristo, amém ou não? Os nossos irmãos em Cristo. O amor deve pautar as nossas atitudes, nós temos que ser generosos com todos. Podemos participar de campanha, sim. Tem campanha de agasalho, doe seu agasalho, eu sei, vale a pena. Tem campanha de alimento, tem campanha de água para o Nordeste, tem campanha de pão para o faminto. Posso participar, pastor? Participe, faça o bem a todos. Mas aqui está dizendo que principalmente nós devemos fazer parte das campanhas onde nós podemos realizar um socorro imediato aos nossos irmãos em Cristo. Não justifica um nosso irmão em Cristo estar padecendo uma necessidade e nós simplesmente não atentarmos para elas. Porque nós temos uma responsabilidade de tratar os nossos irmãos com generosidade, sejam os líderes ou sejam os nossos irmãos em Cristo. 1 de João 3, 11 a 18. 1 de João 3, 11 a 18. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Inveja, ciúme. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte, e qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amemos em obra e em verdade. O Evangelho da Graça nos responsabiliza a olharmos para o nosso irmão com compaixão. O irmão que tropeçou, o irmão que foi surpreendido num erro, precisa ser encaminhado com mansidão, mas deve também ser encaminhado com amor. Mas o Evangelho da Graça também nos responsabiliza a olharmos para o nosso irmão com generosidade. Generosidade
que deve ser a tônica do nosso relacionamento com nossos líderes, com aqueles que nos instruem. Então eu falo em nome daquele que os instrui. Eu amo essa igreja e a forma como tão generosamente ela me trata. E eu só posso dizer muito obrigado, Senhor. Mas trate não somente os líderes com generosidade, mas trate os seus irmãos em Cristo com generosidade. Meu amado, se você está passando por dificuldades, se você faz parte dessa família IBEG, saiba que essa igreja tem uma responsabilidade de poder olhar para as tuas necessidades e partilharmos com você dessas suas necessidades. É uma responsabilidade da igreja cuidar dos seus. Agora a gente só trata quando a gente sabe. Quando a gente não sabe, a gente não pode tratar. Por isso que eu sempre digo para os meus irmãos em Cristo: não traga, por favor, não, a sua fatura do cartão de crédito que você comprou, estourou o teu limite, e agora quer que a igreja depois vai te ajudar a pagar o teu cartão de crédito. Fica com ela em casa e vai rebolar para pagar ela. Mas a gente não quer ver um nosso irmão em Cristo aqui padecendo necessidade. E sabe o que é necessidade? O Senhor Jesus disse o que é a necessidade. Por que estão vocês ansiosos? Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de... ou pelo que haveis de... Se você tem necessidades, essa igreja que está do teu lado, te apoiando e te abençoando. Principalmente se você é doméstico da fé. Sabe o que é doméstico? Quantos aqui tem pets? Você tem pet? O pet é domesticado, não é? Não está na tua casa? Quando fala doméstico da fé, não é o pet, tá bom? Não vai interpretar. Mas é que você é da casa. Você está aqui, ó. Você faz parte da casa. E a Bíblia diz que nós temos essa responsabilidade de tratar os nossos irmãos com generosidade. Hoje concluímos o nosso ciclo de desafios na carta aos Gálatas. E o nosso último desafio é o de que o Evangelho da graça de Deus vem nos responsabilizar. Responsabilizar a olhar para os nossos irmãos com compaixão, mas olhar para os nossos irmãos também com generosidade. E tudo isso é possível pelo Evangelho da graça, graça que liberta. Por isso, o último versículo da carta que Paulo escreve aos Gálatas, que é o versículo 18 do capítulo 6, diz, e eu queria que você lesse comigo em alta voz, diz o seguinte: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. E todos dizem amém. Que a graça que liberta seja a graça que nos impulsione a viver uma vida que agrade a Deus e que jamais nos desviemos do genuíno Evangelho da graça de Deus que não muda. Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Eu não sei qual a tua necessidade, eu não sei se você já foi alcançado por essa graça, mas eu sei que essa graça liberta. Eu sei que essa graça transforma. Eu sei que essa graça capacita. Eu sei que essa graça habilita. Eu sei que essa graça exalta. Mas essa graça também responsabiliza. E você, a partir de hoje, meu irmão em Cristo, não pode mais alegar desconhecimento. Se você abraçou essa graça, honre essa graça, e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém.